Nos últimos anos, Jared Kushner tem sido uma figura que divide opiniões. Filho de uma família bilionária, genro do presidente Donald Trump e, mais recentemente, tem estado por trás dos acordos de paz entre Israel e os países árabes. Mas será que por trás dessa aparência de bom moço, ele estaria a esconder algo sombrio? Poderia ele ser o anticristo que a Bíblia menciona? Hoje vamos explorar sua vida, suas ações e até tentar desvendar mistérios bíblicos que muitos acreditam apontar para Jared Kushner. Mas antes, eu só peço o seu like e a sua inscrição para que eu traga mais vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção e segue o vídeo. Recentemente, eu fiz um vídeo a explorar a possibilidade que a paz mundial já esteja a chegar e que a profecia de Tessalonicenses possivelmente comece a se cumprir. E segundo a interpretação de muitos, o homem da perdição seria revelado ao mundo antes dessa grande época da paz mundial, o que nos traz a ideia principal desse vídeo. Será que o anticristo já chegou? E por que que muitos apontam Jared Kushner como um forte candidato a essa posição? Bom, apesar de sua grande influência, muito pouco se sabe sobre a sua vida pessoal. Ele quase nunca aparece, mas quando surge, está sempre cercado de pessoas poderosas. O livro de Daniel fala sobre um pequeno chifre que cresce entre os demais, simbolizando que possivelmente o homem da perdição seria alguém que vem de baixo. E coincidentemente, essa descrição bate com o pouco que conhecemos sobre Jared. O versículo diz: Enquanto eu contemplava os chifres, surgiu outro chifre, um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse chifre tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Embora Jared Kushner não seja tão conhecido, muitas vezes é ele que está por trás dos acordos entre os poderosos. Mas isso só não bastaria para indicarmos que ele realmente é o anticristo. Para percebermos o porquê dos internautas dizerem que as evidências apontam para ele, primeiro precisamos perceber quem ele é, o que nos leva a investigarmos a sua infância. Jared Kushner nasceu em 10 de janeiro de 1981 em Livingston, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele é o filho mais velho de Charles Kushner, um bilionário do setor imobiliário e um dos homens mais influentes da costa leste americana. Desde pequeno, Jared cresceu cercado de luxo, poder e conexões políticas. O pai de Jared era um doador do Partido Democrata e tinha relações diretas com nomes importantes, que incluem Bill e Hillary Clinton. Assim, Jared cresceu num ambiente onde política e negócios caminhavam lado a lado, aprendendo desde cedo como funciona o poder nos bastidores. Durante a sua infância, Jared frequentou escolas de elite, que também eram frequentadas pelos filhos das famílias mais ricas de Nova York e Nova Jersey. Foi nesse mesmo meio que ele começou a construir amizades que mais tarde se tornariam estratégicas, com muitos jovens que hoje ocupam posições de destaque em Israel. And to allude to him, or to his people, his team. I've known President Trump for many years, some of whom I've known for many years too. Can I reveal, Jared, how long we've known you? Well, he was never small. He was always big. He was always tall. But I've known the president and I've known his family and his team for a long time. And there is no greater supporter of the Jewish people and the Jewish state than President Donald Trump. I think we should put that to rest. Muitos teóricos apontam esse detalhe como algo curioso, pois desde muito novo,
Kushner demonstrava um interesse em comum por política internacional, principalmente por assuntos ligados ao Oriente Médio. Ele próprio vem de uma família judia ortodoxa e manteve essa identidade em sua vida pessoal e pública. Mais tarde, durante seus anos na Universidade de Harvard, que diga-se de passagem, entrou pouco tempo depois de seu pai doar milhões de dólares à instituição, Jared se destacou pela sua capacidade de fazer conexões. Ele nunca foi o tipo de pessoa que chamava atenção de forma explosiva, mas sempre soube estar no lugar certo, com as pessoas certas e na hora exata. Era quase como se Jared estivesse destinado a fazer as coisas que faz, como se tudo fluísse naturalmente. Após a formatura, Jared assumiu os negócios da família e assim expandiu o império imobiliário, fundando a Kushner Companies, e em pouco tempo comprou uma das propriedades mais valiosas em Manhattan, incluindo um endereço emblemático, o famoso prédio de número 666, localizado na Quinta Avenida, um número que, anos depois, chamaria a atenção de muitos estudiosos da Bíblia. E aonde mais o número 666 é mencionado? Exatamente no livro de Apocalipse. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento que calcula o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. E guarde na sua mente isso que eu acabei de falar agora, porque mais tarde vamos entrar mais a fundo nisso. E por sua vez, não bastasse o nome peculiar do prédio, o imóvel foi adquirido em 2007 por um valor recorde de 1,8 bilhões de dólares investidos, sendo assim o imóvel mais valioso daquela zona. Mas as teorias não acabam por aí. Durante anos, Jared atuou como assessor de Donald Trump. Ele foi uma das figuras mais influentes na criação do chamado Acordo de Abraão, que buscava normalizar as relações entre Israel e várias nações árabes. O nome Acordo de Abraão vem pelo facto de que Abraão foi um homem muito respeitado nas três religiões que ali vivem, tanto no judaísmo, tanto no cristianismo e tanto no islamismo, pois, no judaísmo, Abraão é o patriarca do povo de Israel, foi o primeiro a receber a promessa divina. Já no cristianismo, é visto como exemplo de fé e obediência a Deus. E no islamismo, é referenciado como Ibrahim, um profeta e ancestral direto de Maomé. O termo foi oficializado em 2020, quando Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein assinaram um acordo com mediação dos Estados Unidos. Mas até mesmo nessa época, Kushner estava presente. Foi ele um dos principais articuladores. Mais tarde, outros países também se juntaram, como Marrocos e Sudão, e a escolha do nome foi intencionalmente simbólica, para mostrar que o acordo não era apenas político, mas também possuía um caráter espiritual e cultural, como se fosse uma tentativa de criar paz entre os filhos de Abraão. E por sua vez, esse acordo foi celebrado como um passo histórico rumo à paz no Oriente Médio, algo que muitos veem como o início de uma nova era de paz e segurança global. Yeah, how are you? How are you? Thank you for having us. It's a pleasure. This is an opportunity to pursue our common goals of security, prosperity, and peace. And Jared, I welcome you here in that spirit. I know of your efforts, the President's efforts, and I look forward to working with you to achieve these common goals. Thank you. The President sends his best regards, and it's an honor to be here with you. Well, we just had a historic trip
The president was greeted here with fantastic warmth. He made an indelible impression on the people of Israel, and it's good to see you again. Please send him our warmest regards. I definitely will. Thank you. O anticristo, segundo a interpretação de Daniel e Apocalipse, seria justamente aquele que traria uma paz aparente ao mundo. Uma paz que não passa de uma farsa, que precederia tempos de engano e de muita tribulação. Além disso, Jared Kushner tem uma característica que muitos associam ao perfil de anticristo. Ele é discreto, fala pouco em público, evita os holofotes, mas sempre aparece próximo das decisões mais importantes. É uma figura que maioritariamente opera nos bastidores, com uma influência difícil de medir, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Por isso, alguns estudiosos e teóricos dizem que Kushner representa mais do que um simples político ou empresário. Ele seria o cumprimento da profecia antiga, um líder carismático, inteligente, capaz de unificar povos diferentes sobre uma mesma bandeira, a bandeira da paz, mas que no fim possui intenções que ainda não foram totalmente reveladas. Mas agora vamos voltar um pouco atrás. Vamos voltar ao capítulo 13, versículo 16 até 18 de Apocalipse. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Bom, esse versículo é bastante intrigante. Ele já vem sendo debatido há quase 2000 anos, e o apóstolo João, autor do livro do Apocalipse, parece desafiar os seus leitores a decifrar uma mensagem oculta. Aquele que tiver entendimento, que calcula o número. Essa frase sugere que o nome do anticristo poderia ser revelado por meio de uma espécie de cifra, e é aqui que entra o estudo conhecido como gematria. A gematria é uma técnica antiga, usada por judeus e gregos, que atribui valores numéricos a letras do alfabeto, ou seja, é como se cada letra do alfabeto fosse decodificada para ser um número. A letra A agora é traduzida como número 1, a letra B como número 2, a letra C como número 3 e assim em diante, até chegarmos à letra Z, que corresponde ao valor 26. Por exemplo, se fôssemos escrever o nome de Jared através da gematria, teríamos que pegar no seu nome e separar letra por letra, pois cada letra significa um valor. J significa 10, A é 1, R corresponde a 18, E corresponde a 5 e D corresponde a 4. Então nós vamos obter 10 mais 1 mais 18 mais 5 mais 4, que é igual a 38. E então, usando a gematria, muitos acreditam ser possível encontrar significados ocultos. É como se fosse uma espécie de código escondido nas letras. Então, mas espera aí, se o nome Jared é traduzido para 38, então de onde saiu 666 que as pessoas apontam que o seu nome traduz para isso? Bom, aqui no vídeo eu ilustrei a gematria em inglês, mas também temos a gematria em hebraico, que provavelmente é essa que as pessoas têm usado para fazer a correspondência com o nome Jared, mais em especial o sobrenome do que o primeiro nome. Quando se faz o cálculo usando apenas o sobrenome Kushner, o resultado fica próximo de 600.
Mas se adicionarmos um J à letra inicial de Jared, o valor atinge exatamente 666. Para muitos teóricos, essa coincidência é difícil de ignorar. Só que esse método para alguns é facilmente descredibilizado, porque para chegarmos no número 666, muitas vezes precisamos de adicionar letras ou fazer adição de palavras por completo. Um exemplo seria Jared Corey Kushner, ou então Mr. Kushner, até atingirmos o número 666, e por causa disso, esse método muitas vezes acaba sendo descredibilizado, pois o sobrenome Kushner chega perto de 600, mas não 666. É meio difícil de entender, mas em resumo, a gematria é isso. Nas últimas décadas, o número 666 foi interpretado como símbolo de imperfeição, de falsidade ou algo que tenta imitar o divino, mas não o é. Na simbologia bíblica, o número 7 representa a perfeição espiritual, algo que é completo e divino. O número 6, por outro lado, é o número do homem, incompleto e falho, e o 666 seria a repetição máxima dessa imperfeição humana, a plenitude do engano. E agora as peças começam a se encaixar. Imagina que um homem envolvido em acordos de paz entre nações que possuem um histórico de serem inimigas, filho de uma família bilionária com acesso direto aos bastidores do poder mundial, cujo nome, segundo alguns cálculos antigos, de certa forma se alinha exatamente ao número da besta. Por causa das razões que expliquei no vídeo, muitos acreditam não passar apenas de mera curiosidade numérica, mas por outro lado, outros dizem ser um indício claro de que o anticristo pode já estar entre nós, agindo silenciosamente, preparando o terreno para um novo sistema global, que trará, primeiro, uma falsa paz e logo em seguida, um verdadeiro caos. Mas e você? Você acredita que literalmente Jared Kushner é o anticristo? Ou poderia isso ser uma mera coincidência? Será que o facto dele ter adquirido um imóvel muito caro e ter atribuído o nome 666 seria algo normal? A Bíblia nos ensina a estarmos sempre atentos, pois o mal está sempre à espreita, mas não esquecer que ela também nos alerta contra interpretações precipitadas. O que podemos afirmar é que sua vida e ações chamam a atenção, e o mistério em torno do número 666 continuará a gerar debates. E enfim, eu me despeço por aqui e até uma próxima.